Vamos então começar a segunda parte do 7º capítulo. Nós vimos na primeira parte que o André está fazendo um diagnóstico, né? Está entrando dentro dos pensamentos da Marita e está analisando, pedindo para que ela rememore toda a sua vida para que ele possa diagnosticá-la e ajudá-la, né? Então vamos continuar. A inteligência precoce compreendia toda a situação, conquanto não conseguisse inclinar-se naquele dia a qualquer agradecimento pela compaixão de que se reconhecia objeto, assaltada a qual se achava pelo orgulho infantil. Em seguida, a pausa rápida no curso das comovedoras reminiscências. Marita desdobrou-nos à vista uma cena enternecedora e inesquecível. De minha parte, nunca registrara uma dor de criança assim tão profunda. Ah, sim, aquele fato nunca mais se lhe desvinculara da memória. Quando a esposa de Cláudio a deixou em pranto desconsolado, viu a cadelinha da casa, magra e anônima, que Marina, semanas antes, recolhera na rua. O animalzinho abeirara-se dela como se lhe aderisse a mágoa, lambendo-lhe as mãos. Ela, por sua vez, retribuíra-lhe a carícia, qual se lhe transferisse toda a carga de amor que acreditava lhe fora restituída naquele instante por Dona Márcia. E chorando, abraçou-se à cachorrinha afetuosa, gritando num desabafo: "Ah, joia, não é só você que foi enjeitada, eu também." Desde esse dia, transfigurara-se-lhe a vida, perdera de todo a espontaneidade. A partir da revelação que não mais se lhe desencravou do cérebro, conjecturava-se diminuída, lesada, dependente. Semelhante suplício moral que adquirira aos 11 de idade atenuava-se tão somente pela dedicação incessante do pai adotivo que se lhe confirmava mais terno, à medida que Dona Márcia e a filha se lhe afastavam da comunhão espiritual. Era sozinha em assuntos do seu sexo. Mãe e filha empenhavam-se deliberadamente na abstenção de qualquer parecer quando se tratasse das incertezas dela na escolha de figurinos. Deixavam na revelia de qualquer assistência nos cuidados que uma jovem deve a si mesma, embora Dona Márcia, de quando em quando, a escutasse com ternura maternal em tudo o que se referia às suas indagações de menina e mulher, necessitada de instrução para a vida íntima. Quando sobrevinha a possibilidade do intercâmbio afetuoso, certificava-se de que a esposa de Cláudio possuía vasto patrimônio de compreensão e carinho, abafado sob o peso de conveniências e convenções, semelhando tesouro enterrado nas raízes de sólido espinheiro. Mais para frente nós vamos entender, né, o porquê. Aproveitava-se dessas horas de efusão entre ambas, exibindo-lhe todas as dúvidas e perplexidades que lhe estacavam na imaginação, aguardando a brecha propícia. Dona Márcia afigurava-se largar distâncias e respondia-lhe entre beijos, demonstrando vivamente que o lume da dedicação e da confiança de outros tempos não se lhe arrefecera no coração. Sorria e encantava-se. Expandia-se-lhe a meiguice maternal em apontamentos sábios e doces. Suprimia-lhe a incipiência no trato com os problemas, começando da vida íntima, dando-lhe a impressão de haver reencontrado a mãezinha que acreditara possuir ao pé do berço, quando aquelas mãos belas e finas, agora distanciadas, lhe afagavam a cabeleira. Entretanto, o momento luminoso escoava-se rápido. Marina chegava e turvava-se o ambiente. Assistia espantada à transformação que se operava de improviso. A interlocutora comprazia-se num espetáculo de personalidade dúplice. Ocultava-se a mãezinha espiritual, afável e acolhedora, e aparecia Dona Márcia, avalentoada e cortês na atmosfera psíquica. Valente e cortês na atmosfera psíquica. Inventava, de repente,
alguma atividade em aposento vizinho, dava-lhe incumbências à distância a fim de apartá-la. Assumia ares diferentes, queixava-se subitamente de dores que até então jaziam ignoradas. Ante a reviravolta, analisava o reverso do quadro. Ambas, unidas, completavam-se em pequeninas torpezas para deprimi-la e humilhá-la. Diminuta mancha no vestuário constituía a razão para sarcasmo. Ligeira indisposição orgânica atraía-lhe complicada série de admoestações jocosas e indiscretas. Concediam-lhe raramente a honra da companhia para compras no centro. E se as casas comerciais visitadas não dispunham eventualmente de recursos mobilizáveis na entrega de encomendas, não se pejavam, mãe e filha, de carregá-la com pacotes diversos, exercitando crueldade risonha nos pejorativos com que lhe agravavam o constrangimento e a subalternidade. Dona Márcia e Marina juntas, à frente dela, significavam provação inqualificável que lhe competia aguentar em silêncio. Nestes instantes, sentia o coração descompassado em desconforto indizível, como se estivesse encantoada num teste de tolerância e paciência perante examinadores que lhe avaliavam as reações entre o chiste e a impiedade. Cedo percebeu que a irmã, filha única, não abriria mão de ínfima parcela dos mimos caseiros de que se supunha senhora. Dominado o segredo de sua origem, modificara a conduta para com ela. Tramava motivos para biografá-la nas conversações com as amigas, suprimindo, previamente, quaisquer dúvidas suscetíveis de ocorrer com relação às duas no meio social. Criticava-lhe os gostos, as atitudes e a genitora não fazia mistério na tomada de posição. Em separado, não vacilava ceder-lhe a ternura que vinha do passado, enriquecida talvez pela compaixão que ela, moça pobre, inspirava no presente. Isso, porém, exacerbava-lhe a secura. Ansiava repouso em dedicações estáveis. Pesava-lhe a solidão sem qualquer parente consanguíneo que lhe dispusesse os vínculos da amizade. Mensagens aos familiares de Aracélia nunca mereceram resposta. Informações procedentes da remota cidade em que sua mãe nascera inteiraram-na, por fim, de que todos eles haviam demandado outras regiões do país, apetecendo melhor sorte. Retinha suficiente autocrítica e discernia a situação. Estava só. Marita, que conjecturava reaver lembranças por impulso deliberado, franqueou o propósito de recrear-se para dar conta de si, como quem se propõe alijar por momentos a carga que transporta, a fim de interrogar-se quanto aos empeços do caminho. Afrouxamos com naturalidade a observação aguda com que lhe acompanhávamos a exposição silenciosa. Aliviada, indagou de si mesma se não for o insulamento a causa de exagerar tão cedo a necessidade de companhias diferentes das que lhe traçavam no lar o estreito círculo de provas. Desculpa. Encerrada nos pensamentos que lhe armavam as fantasias e receando exteriorizá-los pelo temor do ridículo, recorrera à evasão. Ave cansada pelo exercício prematuro das próprias asas, inquiria por que se lhe recusara alimento afetivo no ninho, onde conseguira distendê-las. Antes, porém, que se acomodasse em algum esconderijo da mente, para fixar-se em contristações inúteis, solicitamo-la a que viesse, por gentileza, em apoio da análise que empreendíamos
no intuito de auxiliá-la e protegê-la. Docilmente retomou as elucidações interrompidas, relacionando os primeiros dias de atividade na profissão de comerciária a que se afizera. As rememorações externarraram-se em jogo. Entremostrou-nos o movimentado estabelecimento comercial em que Cláudio lhe obtivera a função de balconista. Pequeno mundo da preferência feminina, bijuterias, perfumes, tecidos leves, roupas feitas. No dia imediato, aquele em que o pai adotivo lhe trouxera da rua um bolo enfeitado com 17 rosas pequenas para comemorar-lhe o aniversário, entrara em serviço. De começo, tudo hesitação e novidade. Vira-se depois atirada aos embates do sentimento, ligações novas, ideias renovadas. Aliciara relações confortadoras, expandiram-se-lhe os interesses, permutava confidências, conquistava simpatias. A imaginação agora se lhe excitava em descontrole, sugerindo-lhe adornar-se com esmero, de modo a se destacar diante do herói que lhe viria, de certo, governar o império emotivo, oferecendo-lhe um lar, pedaço de paraíso em que pudesse anestesiar o coração, desoprimir-se e achar a felicidade. Menina bisonha, circunscrevia até então todos os conhecimentos em matéria do amor aos romances, em que cinderelas anônimas acabavam em deslumbramento nos braços de príncipes que as arrancavam da obscuridade para a glória. Entusiasmava-se com novelas e filmes que terminassem pelo altruísmo coroado ou pelas supremas aspirações humanas convenientemente atendidas. O destino, entretanto, escarnecera-lhe da inocência. Comparava o contato da vida prática a podão implacável que lhe talara todas as flores dos jardins de sonhos juvenis. A princípio, a desilusão conturbara-lhe o ânimo, através de um colega que a obsequiava repetidamente com entradas de cinema. Conhecia-lhe a noiva, professora jovem e distinta, que se lhe afeiçoara ao convívio. Que mal em se verem juntos para uma fita simples de vez em vez? Iniciaram-se os momentinhos de encontro fraterno, intimidade dos minutos propícios, Copacabana aqui e ali. Um cafezinho de bar nas horas de vento frio, um sorvete na praia quando o calor vinha forte. Mera camaradagem, amiguinho, fazendo o papel do irmão que não tivera. Veio, porém, a noite em que ele se apresentou transtornado. Chegara sem a noiva, que se dirigira a Petrópolis. Acontecimento natural, conquanto raro. Nada prenunciava sucessos desagradáveis, nenhum motivo de inquietação. Conversaram pacificamente nas areias do leito. A lua nascera plena, inspirando-lhes pensamentos mansos e alegres, enquanto se expunham ao sopro refrigerante do mar. O trabalho na loja fora banho de suor copioso no dia cálido. Falavam acerca de freguesas apressadas, mencionando clientes ásperos. Riam-se despreocupados ao jeito de colegiais no intervalo das lições. Ele, no entanto, começou o inesperado, reportando-se a medidas. A fita métrica, a seu parecer, não satisfazia de todo em casos determinados de atendimento. Necessária a adoção de recursos psicológicos para tranquilizar compradores inquietos, quando se interessassem simplesmente por fragmentos de rendas ou passamanes. Nisso, pediu-lhe a mão pequena para confrontá-la com a dele e, respondendo, espalmara a destra sem qualquer prevenção. Assustou-se ao sentir-lhe a mão hirsuta e máscula comprimindo-lhe os dedos. Intentou desvencilhar-se. O rapaz, contudo, fez-se claro nos propósitos infelizes. Puxou-a num gesto brusco, de encontro ao peito, gaguejando declarações.
na vertigem da pessoa atingida pelos efeitos de um raio, em momento de céu aparentemente azul, quis gritar, reclamar socorro, mas o sangue turbilhonava-lhe a cabeça. Impetuosamente submetida àqueles lábios que se colavam aos dela, desfaleceu por segundos. O hálito sedutor do primeiro homem que a retinha submissa destilava o magnetismo da serpente quando hipnotiza o pássaro confiante. O desmaio, no entanto, durara um instante só. A profunda e invencível reação da feminilidade unida à consciência surgiu, rápida. A noção de responsabilidade relampagueou-lhe no raciocínio. Bastou isso, e o impulso sexual esmoreceu, neutralizado. Ideou a imagem da amiga ausente, compreendeu todo o perigo a que se expunha. Aspirava, assim, a ser mulher de um homem, companheira de alguém que lhe fosse companheiro. Compenetrava-se com humildade da sua condição de criatura humana, moça sequiosa de afeto, prelibando emoções da maternidade, mas não concordaria com o próprio aviltamento em deslealdade ou devassidão. Apelou para todas as energias de que se reconhecia capaz e, tocada de súbita resistência, arrojou longe o perseguidor que lhe pressionava o busto tremente. Desembaraçada, o pranto explodiu-lhe quente e doloroso. Interpelações da alma sincera estouraram, contundentes e francas. Onde os compromissos do noivado? Que fazia da jovem correta e lhe empenhar o destino? Trazia assim o coração rolando tão baixo? Não possuía acaso mãe e irmãs para as quais exigia valimento e respeito? Lívido e atarantado, o colega escusou-se, asseverando impudente que não a supunha meninota antiquada. Estava comprometido, noivo há meses, no entanto, sublinhou cínico. A seu modo de ver, era muito natural que ele e ela, Marita, ainda jovens, desfrutassem o tempo, acrescentando ainda em sua filosofia desabusada que todo viajante consciente, embora conheça o caminho certo, é livre para saborear os frutos que pendam de plantas erguidas à margem. Zombou-lhe das lágrimas e retirou-se, gargalhando, sarcástico, para depois hostilizá-la em serviço. Ocorreram outros impedimentos e tentações. O sobrinho do chefe, bonito rapagão recém-casado, insinuara-se, começando por um presente de aniversário e terminando por solicitar-lhe colaboração no escritório, onde pretendeu arrancar-lhe atitudes inconfessáveis, angariar inimigo novo e amargara preterições. Enquanto isso, observava que Marina se alterara sensivelmente. Favorecida pelo devotamento materno, alcançara diploma de contadora, situando-se com manifestas vantagens. E, de certo, pelo motivo de ganhar expressivas somas na profissão, sustinha, desajuizadamente, prodigalidades e excessos. Figurinistas de prol, penteados extravagantes, bebedices e tafulice. Tafulice é se vestir exageradamente. Nesse ponto das confidências mudas, o vulto de um jovem raiou nítido. Ao estampá-lo na paisagem dos mais recônditos pensamentos, transfigurou-se a castigada criança. Desanuviou-se-lhe o firmamento íntimo, queixas arredadas, apreensões esquecidas. Clareou-se a aura de tal modo, ao refletir o rapaz, que o fenômeno induzia as mais belas apreciações do entusiasmo poético. Vaso pensante que incorpora o privilégio de esculpir-se e alindar-se à vontade para encerrar a flor predileta. Lago consciente, mantendo a faculdade de esconder de inopino todos os detritos de suas águas, metamorfoseando-se em espelho suave e cristalino para retratar uma estrela. Marita amava o escolhido com a firmeza da árvore que se levanta sobre a raiz principal de apoio, com a abnegação das mães que preferem morrer felizes no sacrifício extremo, se for essa a condição para que os filhos queridos
logrem viver. Enlevado com o painel que se me configurava qual retábulo vivo, incutindo respeito religioso, interroguei-me quanto ao lugar onde teria visto o quadro idêntico, jovem mulher plasmando aquele rosto no campo mental. Vasculhei a memória e identifiquei. Era o adolescente cujo semblante repontava dos pensamentos de Marina, senhoreando-lhe o coração de parceria com Nemésio. Ambas as meninas jaziam espiritualmente emanadas a ele por laços idênticos. Cruzavam-se-lhes as preferências, sócias de análogo destino. Relanceei o olhar sobre Neves, que me espreitava, atento, exercitando-se em serviço de análise psíquica, percebendo-lhe a face trânsida de mágoa. Bastou recolher-me o sinal e aproximou-se impulsivo, segredando-me transtornado. Ainda não nos entendemos devidamente. Sabe você quem é este? É meu neto, Gilberto, filho de Beatriz. Articulei breve aceno, rogando-lhe aguardar ensejo que fosse vantajoso à conversação e graduei dentro de mim os efeitos do impacto emocional. Eu que me abeirara daquela atormentada criança, imaginando-me na posição de um pai socorrendo uma filha, sopitei a custo o espanto que me assaltava para não tresmalhar-me na inconveniência da compaixão destrutiva. Não sabia de que modo o pesar me doía mais, se ao refletir em Marina, a dividir-se entre pai e filho, ou se ao concentrar a atenção naquela moça triste, profundamente lesada nos tesouros do sentimento. Estanquei no íntimo as impressões que me sensibilizavam e prossegui pesquisa adiante. Então ele ficou aqui dividido, com sentimentos, com pena dela, mas ele estava ali num trabalho, de análise, e ele precisava ficar mais isento possível para que a análise fosse mais isenta possível, para poder trabalhar, para poder ajudar ali nos propósitos que o mentor, que o Félix tem em relação a aquelas famílias, as famílias que nos estão sendo apresentadas e que nós já estamos vendo que elas estão entrelaçadas. A muda confissão da jovem avançou em reminiscências vivas e francas. Conhecera Gilberto precisamente há 6 meses no gabinete do chefe. Ela prestava informações de serviço, ele representava os interesses do próprio pai em negócios alusivos à venda de imóveis. Com que deslumbramento lhe recebera os primeiros olhares afetuosos e indagadores. Elos de intensa afinidade passaram desde então a jungi-los um ao outro, sem que lhe fosse possível justificar a sede crescente de comunhão que a dominava. Para surpresa maior, na excursão inicial que lhe precedera a série de passeios e entretenimentos felizes, soubera, satisfeita, que Marina, recentemente empregada, se fizera contadora da firma em que o genitor dele se destacava como sendo a figura mais importante. Riram-se da coincidência com a ingenuidade de 2 crianças. Marita confiara-se a ele integralmente. Amava-o, sentia-se amada. Desde que lhe apoiara ao braço, pronto a enlaçá-la e protegê-la, mais vastos horizontes se lhe descerraram a alma. Tolerava as alfinetadas do cotidiano, transformando-as em notas de perdão e alegria. A natureza desvendava-lhe encantos novos. Admitia que outra luz se lhe acendera nos olhos, permitindo-lhe descobrir a beleza do mar. Detinha, sem explicá-la, certa música nos ouvidos para assinalar contente, e embevecida, as ternas arrengas das crianças e as vozes dos passarinhos. Desligara-se do calvário doméstico, o tempo voava, doce ao coração. O amor correspondido anestesiara-lhe a sensibilidade. Nenhum peso a carregar, nenhuma noção de sacrifício. Dera-se a Gilberto, copiando a passividade da planta
que se rende ao cultivador da fonte que se entrega ao sedento. O filho de Nemésio Torres prometera-lhe casamento. Falava do futuro risonho, suscitava-lhe sonhos de maternidade e ventura. Para fazê-lo integralmente feliz, apenas aguardava a melhoria econômica que adivinhava perto. Apesar de tudo, tinha agora o coração farpeado, abatido. Convencia-se de que Gilberto se enfastiara, que ambos, precipitados à fome de prazer, haviam colhido antes do tempo a flor da felicidade que parecia frustra. Marina adiantara-se. Sempre Marina. Na véspera, surpreendera a irmã e Gilberto num colóquio que não deixava dúvidas. Ouvira-lhes a conversação impregnada de ternura ardente, sem ser pressentida. Nesse ponto das lembranças amargas, ao modo de ave repentinamente ferida, estirou o corpo desgovernado, abandonando-se a lágrimas convulsas. Então nós vimos aqui toda a infância, a adolescência e agora a mocidade da Marita com 20 anos. Nós vimos o círculo começando a se fechar nesse entrelaçamento, Ela é apaixonada pelo Gilberto, que namora com ela, que namora com a Marina. Desculpa, a Marina que namora com ele, Gilberto, e com o pai dele, Nemésio, que é marido da Beatriz, que é filha do Neves. E eles estão ali para auxiliar o Neves e para auxiliar também, pelo jeito, a família do Cláudio, que é uma família muito querida para o Félix. Vamos continuar no próximo capítulo.